Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você da poderosa palavra do Senhor. Hoje no programa Palavra de Fé eu vou falar sobre os 3 poderes da alma. Vale a pena ouvir essa mensagem. Se você der-nos a sua preciosa atenção, tenho certeza que você será edificado. Fique conosco. Deus há de abençoá-lo. Vamos fazer a leitura em Lucas. O capítulo é o de número 10, o verso é o de 27. Diz assim: E respondeu ele, dizendo: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de fazer algumas considerações dentro desse versículo. Eu estava estudando esse assunto e eu fui levado a pensar sobre os 3 poderes da alma. É sobre isso que eu quero falar. Os 3 poderes da alma. Os senhores sabem que nós somos seres tricótomos. Isso significa dizer que nós temos um corpo, a alma e o espírito. Nós temos essa composição, cada um com o seu papel dentro de nós. E eu gostaria de jogar luz dentro desta tão importante expressão bíblica, desse texto que mostra o poder da alma. Quando Jesus está aqui respondendo um doutor da lei, que na verdade tinha feito uma pergunta para ele, e ele vai responder mostrando a capacidade que a nossa alma possui na questão de relacionamentos e, acima de tudo, no método pela qual nós conseguimos, quando cuidamos bem da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo, os benefícios que isso vem nos trazer. Então, eu vou focar mais na alma, né? Então, o que é alma? Vamos começar por aqui. A alma é a substância incorpórea, imaterial, invisível, criada por Deus. Para quê? Para ser a sede de todas as nossas emoções. Em outras palavras, a alma é a fonte e motor de todos os atos humanos. Em contraste com o corpo, a alma é a parte imortal do homem. Ela pode existir dentro ou fora do homem, fora do corpo. É preciso compreender isso. A nossa alma é imortal. No momento que ela é criada, ela passa a ser imortal. Na eternidade, quando nós morrermos, com Deus ou sem Deus, ela sobreviverá. Com Deus, ela estará no paraíso. Sem Deus, ela estará no inferno, que posteriormente será lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Então, esta é a definição de alma. É na alma que está a sede das nossas emoções. É na alma que estão os nossos sentimentos. Tá certo? Preciso compreender isso para você entender a mensagem. O espírito humano, que nós também temos, e é muito difícil, aliás,
impossível separar a alma do espírito, mas qual que é o papel do espírito? O espírito do homem, aqui é espírito com minúsculo, porque todas as vezes na Bíblia que você vê espírito com maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Mas se está com minúsculo, está falando do espírito humano. Tá? Então, o espírito do homem é o que torna a alma do homem distinta dos seres irracionais. Ou seja, a alma humana sem o espírito seria igual à alma dos animais. É o espírito que vivifica a alma. E é pelo espírito que o homem tem consciência de Deus. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia está falando justamente desse espírito humano que não tinha sido vivificado por Deus. Quando o Espírito Santo o espírito humano é vivificado por Deus, ele transmite vida para a alma e naturalmente isso é refletido no corpo. Então, só conseguimos nos relacionar com Deus se o Espírito for vivificado. E ele vivificado, ele transmite vida espiritual para a alma. É a ideia principal desse aspecto. Então, quando a gente fala da psique do ser humano, do lado do aspecto psíquico do ser humano, está justamente relativo à alma. Psíquico quer dizer relativo à alma, que se refere às faculdades intelectuais, morais e espirituais do homem. Preste atenção que essa mensagem ela é muito profunda e você pode ser edificado, instruído em algumas coisas que talvez você venha a ter dúvida. Me dê atenção, por favor. Então, aqui eu quero fazer uma observação. Deve-se dizer que esta palavra alma aparece na Bíblia pelo menos com 5 sentidos figurados e apenas num sentido literal. Você vai ver na Bíblia alma significando pessoa humana, alma significando vida, alma significando sangue, né? Alma significando animal. E existe o aspecto literal da alma, que é este que eu quero explorar aqui, que é o centro das nossas emoções. É onde se instala as nossas emoções. Então, quando eu me proponho a falar sobre os 3 poderes da alma, essa alma, ela possui 3 poderes específicos que precisam ser bem compreendidos. Quais são eles? Primeiro, o intelecto. Guarde isso. Intelecto. Faz parte, é um dos poderes da alma. Segundo, afetividade. E terceiro, vontade. Então, deixa-me mostrar aqui algumas verdades a partir dessas 3 afirmações. Intelecto. O versículo que eu li diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração aqui não é um membro que bombeia o sangue, ou esse músculo, não. É um dos símbolos, eu disse que 5 são figurados e um é literal. Coração aqui simboliza, é um dos símbolos da alma. Tá certo? Então, você amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, está falando da mesma coisa. E de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então vamos destacar aqui, coração, alma e intelecto. Nós precisamos esmiuçar essas verdades e conseguir entendê-las. Vamos pelo primeiro aspecto, o intelecto. O que é esse intelecto? É o poder de saber, de aprender, de conhecer. O intelecto é a faculdade, preste atenção a isso, que possibilita o homem a perceber, a aprender e a administrar dados aprendidos no mundo real. Nesse particular, deve-se destacar aqui a maravilhosa faculdade da linguagem humana, que reside no intelecto. O intelecto é a residência das percepções, das reflexões e da memória. Então, se nós não tivéssemos essa faculdade, que eu chamo de um dos 3 poderes da alma,
nós não teríamos condições de pensar, de raciocinar como nós fazemos. Nós seríamos semelhantes a um animal que não tem razão, que não tem raciocínio. Os animais, eles vivem em função dos instintos. Nós não. Nós somos seres racionais. E Deus nos deu o intelecto, que é essa capacidade extraordinária, não é? De percepção, de reflexão, de memória, de tomadas de decisões. Então esse é o primeiro grande poder da alma. Se eu fosse me aprofundar, eu poderia ler alguns versículos. Vamos ler pelo menos um aqui, ó. Jó, capítulo 28. No capítulo 28, versículo 12, a gente vai encontrar uma expressão que nos aclara isso aqui. Jó 28, o versículo de número 12, vai dizer da seguinte forma, olha que interessante, nós precisamos compreender, verso 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? A alma, ela possui esse primeiro grande poder chamado intelecto. E aqui ele está fazendo a pergunta, onde está? A resposta está na alma. É dentro da alma. É nesse sentimento que a gente chama de centro, plataforma dos nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, que se chama alma, que está esse primeiro grande poder que é o intelecto. É na alma, irmão, que está instalado o amor, o ódio, a alegria, o prazer, a satisfação e uma série de outros sentimentos que nós chamamos de emoções eufóricas ou disfóricas, ou positivas ou negativas. Mas, se a gente continuar vendo, esse mesmo versículo aqui, ó, nesse mesmo capítulo, capítulo 28, versículo 28, o último diz, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Como é que eu sei disso? Porque eu tenho intelecto. Os animais não têm esse sentimento, essa capacidade, mas nós temos. Então, temer a Deus é sabedoria e apartar-se do mal é inteligência. E eu só tenho conhecimento disso porque Deus me deu esse poder extraordinário chamado intelecto. Isso é muito profundo e a gente precisa compreender. Não cessamos de orar por vós, para que tenhais inteligência espiritual. Além de ter a capacidade de pensar, de raciocinar, não é? Nós também temos que ter uma inteligência espiritual. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, lá fala justamente Paulo orando, dizendo a Deus, pedindo a Deus para que cada um de nós tenhamos esse intelecto iluminado pelo poder do Espírito Santo. Ele faz isso como? Ele primeiro joga vida no espírito humano e o espírito humano, por sua vez, ele proporciona vida para a alma. E a alma começa a desenvolver dessa capacidade extraordinária que tem. E o primeiro grande poder, dentro dos 3 poderes da alma, é o intelecto. Mas e o segundo, pastor? O segundo grande poder da alma nós chamamos de afetividade. Este é o poder de sentir emoções. Pode ser também chamado de sensibilidade. Quando você vê alguém usando essa expressão, fulano é sensível, tem sensibilidade, está mostrando o aspecto afetivo da pessoa. Tem pessoas que são frias, e não tem sentimento, parece que não tem, até tem um sentimento ruim, dominado pelo que é errado, pelo que não é correto. Não é dominado pelo Espírito Santo, porque quando é dominado pelo Espírito Santo, a pessoa consegue ter afetividade. Então, veja só, os fenômenos afetivos são fixados aonde? Na memória. É na memória. Emoções positivas. Vamos dar exemplo de alguns? Aqui, ó. Amor, alegria, felicidade, prazer, admiração, paz, paciência, satisfação. Tudo são
emoções positivas. Quer exemplo de algumas negativas? Ódio, tristeza, pânico, espanto, desconfiança, tédio, insatisfação, ciúme, ansiedade, medo e etc. Esses sentimentos, eles vão determinar a qualidade de vida nossa. Se eu tenho emoções positivas, que podem também ser chamadas de emoções eufóricas, eu vou ter qualidade de vida, eu vou viver bem, porque a minha alma, ela está inundada, ela está envolvida. Por quê? Por sentimentos eufóricos, positivos. Mas se a minha alma está dominada por emoções negativas, e o ódio, a tristeza, o pânico, a desconfiança, e esses elementos que eu aqui coloquei, vai fazer com que eu não tenha qualidade de vida. Por isso que tem gente que é insensível. Nada demove ele. Ele não consegue mudar. Por quê? Porque não tem sensibilidade. Tem algum texto na Bíblia que eu poderia usar? Sim. Provérbios. Quer ver? Provérbios capítulo 23, numa linguagem de figura, vai mostrar algo acerca disso. O versículo 35 de Provérbios 23 diz assim, ó: e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Essa expressão está falando justamente de alguém que perdeu sensibilidade, ou quem sabe nunca teve. Você já percebeu que tem pessoas que não têm sensibilidade? Não tem nenhum tipo de sensibilidade, cruel, tem prazer em ver as pessoas sofrerem. Você já viu alguém, você conhece alguém assim? Mas você também já conheceu alguém, ou conhece alguém ao contrário, que é capaz de fazer qualquer sacrifício por causa do bem, por causa do amor, por causa do bem-estar do seu semelhante? Aqui, quando Jesus usou essa expressão para o doutor da lei, ele estava querendo mostrar que o verdadeiro cristão precisa ter o quê? Intelecto, razão, mas ele também precisa ter afetividade, sentimentos, são emoções eufóricas. O versículo de número 4 do capítulo 2 de Ezequiel diz: e os filhos são semelhante a duro, são de semblante duro e obstinado de coração. O que é uma pessoa obstinada, de coração duro? São aquelas pessoas que não têm sensibilidade. Eu tenho visto algumas coisas acontecer, essa semana mesmo, eu vi um pai matando, pelo menos a história sendo divulgada, um pai matando um filho, por causa de coisas que não se justificam. Aliás, nada justifica um pai matar um filho ou quem quer que seja. Mas você já parou para pensar no trem desse? O que torna o ser humano insensível a ponto de fazer uma loucura dessa? Por quê? Porque a alma está doente. A alma está doente. E uma alma doente, irmãos, ela é depósito de coisas ruins, de sentimentos daninhos, que maltrata primeiro a pessoa e depois as outras pessoas que estão à sua volta. Por trás de um coração que fere, e aqui quando eu falo coração, eu estou falando uma referência a uma das linguagens de figura da alma, por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. E geralmente as pessoas, elas vão se tornando insensíveis justamente em função do quê? Da falta da ação do Espírito Santo no espírito humano para fortalecer a alma. Que coisa, né? Aí você vê o ser humano fazendo coisas que a gente não acredita que ele fez. Mas Jesus está dizendo, você precisa ter afetividade. Há um versículo lá em Ezequiel 36, versículo 26, que diz: vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Só quando você tem uma experiência com Deus, através do Espírito Santo, é que você consegue vivificar o espírito humano, e o espírito humano vem e vivifica a sua alma, e você se transforma em uma bênção, numa pessoa diferenciada, aonde você consegue usar seu intelecto, que é o primeiro grande poder da alma, mas também usar o lado afetivo, o aspecto afetivo, sensibilidade, através de quem? Através do Espírito Santo.
Mas por fim, existe aqui uma terceira grande poderosa ferramenta da alma, que é a vontade. Então, intelecto, sensibilidade e vontade. O que significa vontade? Vontade é o poder de querer, de escolher, de decidir. Somente as pessoas que aprendem a gerenciar a sua vontade e subjugá-la naturalmente à vontade do Pai é que consegue vencer na vida espiritual. Isso aqui é de fundamental importância, porque quando você consegue dominar a sua vontade e você submete ela ao Espírito Santo, você começa a viver uma vida com qualidade. Não há nada melhor para a nossa vida do que a gente pegar o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, o nosso poder de decisão, o nosso poder de querer e colocar nas mãos do Senhor. Quando a alma, que é o terceiro grande poder, aliás, quando a vontade, que é o terceiro grande poder da alma, é dominado pelo Espírito Santo, sabe o que acontece? Essa pessoa passa a ter qualidade de vida. Romanos capítulo 1, versículo 23 a seguir, a gente vai encontrar Deus falando que o grande problema dessa geração, do povo desse tempo é justamente isso. Porque entregaram a sua vontade a quem? Aos seus prazeres efêmeros. Olha o que está escrito no versículo 23, capítulo 2 de Romanos. Versículo 23 diz assim, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus entregou as concupiscências de seus corações e imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Se você continuar lendo, você vai ver que a vontade aqui da pessoa está entregue aos seus próprios sentimentos. E isso, irmão, leva o homem à destruição. Quem são meus irmãos e minha mãe? Quando você vê Jesus sendo questionado, ele vai dizer, olha, eu vivo para fazer a vontade do Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. A mãe e os irmãos estavam lá chamando ele, até achando que ele estava fora de si. E ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que ouvem a palavra do Pai? Porque eu estou aqui não para me agradar, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Então, mesmo sabendo que a alma tem esse poder de vontade, você pode decidir, escolher o que você quer, você pode pegar os desejos da sua alma e deixar Deus trabalhá-los, acima de tudo, que o seu intelecto seja iluminado pelo Espírito Santo, que a sua afetividade seja controlada pelo Espírito Santo e que a sua vontade não seja a sua, mas a de Deus. Quando o homem chega a esse ponto, quando o homem consegue viver assim, ele vive uma vida poderosa, é um homem poderoso, a sua vida é diferenciada. Por quê? Porque os três grandes poderes da alma estão trabalhando a favor da pessoa e não contra a pessoa. É isso. Então que você possa aprender que a sua alma é a plataforma dos sentimentos. É aí que está o bem ou o mal. Permita que você seja cada dia reciclado por Deus, para que você tenha na sua plataforma chamada alma boas emoções, emoções eufóricas e positivas, e nunca o contrário disso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos dê capacidade do Teu Espírito Santo, para que o nosso espírito humano seja vivificado, e por sua vez ele vivifique a alma, para que a nossa alma seja uma plataforma, Pai, de uma grande e poderosa ferramenta de vitória, que os sentimentos sejam reciclados. Tira do nosso coração toda a maldade, tira do nosso coração todo o ódio, todo o rancor, toda a revolta, toda a tristeza. Ó Deus, que esses sentimentos que só fazem mal para nós sejam afastados da nossa vida, que nós possamos ter alegria, paz, emoções eufóricas e positivas para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa o Teu Filho, Pai, que os três grandes poderes da alma, que é o intelecto, que é a afetividade e que é a vontade, estejam controladas pelo poder do Teu Espírito Santo. Faça isso
em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que tenha edificado a sua vida esta palavra, que você possa saber que a sua alma, ela é imortal. Então você precisa cuidar bem dela e que ela seja assim plataforma de coisas boas e não de coisas ruins. Quero me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar estendida para a sua vida e que o nome dele seja glorificado através de você. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.